Imagina observar um tanque de guerra antigo estacionado num pátio qualquer. Sabe? Aquelas manchas grossas de ferrugem cobrindo a blindagem, as esteiras todas gastas. Uhum, o motor que não liga há anos, né? Exato, parece uma peça de museu esquecida no tempo. E a primeira reação instintiva da gente ao olhar para uma cena dessas é sentir uma pontada de insegurança. Tipo, pensar, a nossa defesa está indefesa, o equipamento nacional está completamente obsoleto. É, o famoso tá tudo velho. Tá tudo velho, pois é. Mas e se a gente fizer um exercício de inversão de perspectiva para quem nos ouve hoje? E se essa mesma ferrugem, essa obsolescência toda, for na verdade o maior indicativo de uma oportunidade de negócios bilionária? Tipo, uma tela em branco para a inovação do setor privado. Olha, essa é uma mudança de paradigma fundamental. Porque historicamente a gente foi condicionado a enxergar a obsolescência de maquinário pesado só como uma fraqueza fatal, sabe? Um atestado de vulnerabilidade. Uhum. Porém, quando a gente olha para os momentos de transição tecnológica drástica ao longo da história, a gente percebe que a ausência de um parque industrial militar gigantesco, que é engessado e caríssimo de manter, E bota caríssimo nisso. pois é, essa ausência, na verdade, abre um espaço sem precedentes para o surgimento ágil de táticas e ferramentas totalmente novas. E é exatamente esse o estopim para a nossa imersão profunda de hoje. A gente está partindo de um alerta muito contundente que foi feito pelo ex-chefe da Força Aérea Brasileira, o Tenente Brigadeiro Baptista Júnior. A afirmação dele foi bem categórica. Ele disse que as Forças Armadas do país não estão preparadas para enfrentar as dinâmicas dos conflitos modernos. Um alerta sério, né? Muito sério. Reforça que a guerra no Brasil não é só uma ideia acadêmica ou distante, mas uma potencialidade incrivelmente factível. Então, a partir dessa premissa, a nossa missão hoje é cruzar teorias militares, inteligência artificial e os relatórios de defesa que a gente tem em mãos. Uhum. Para responder a uma questão bem central. Isso. Quais são as reais oportunidades no mercado de guerra brasileiro para as empresas privadas? Já que, em termos de maquinário tradicional, está tudo velho. Como que essa defasagem cria um oceano de possibilidades em áreas tecnológicas que fogem daquele padrão antigo de, sei lá, investir bilhões em navios gigantes e porta-aviões? Para a gente mapear onde estão essas oportunidades lucrativas, a gente precisa primeiro entender a engrenagem que quebrou. Certo. A gente precisa entender por que tentar consertar o problema simplesmente comprando versões mais novas, nos mesmos moldes industriais, é uma equação matematicamente inviável. Tem um conceito basilar na economia de defesa, que está nos textos acadêmicos da UFRJ que a gente analisou, conhecido como a 16ª Lei de Augustin. Certo, vamos desempacotar isso aí, porque quando o grande público ouve que o equipamento está defasado, o raciocínio lógico imediato é: basta o Estado organizar as contas, liberar orçamento e comprar uma frota de caças novos. Exato. Parece simples. Mas a lei de Augustin diz que essa matemática financeira simplesmente não fecha mais. O que quebra nessa conta exatamente? O que quebra é o choque frontal entre o crescimento linear de um lado e o crescimento exponencial do outro. O Norm Augustin, ele foi um executivo de altíssimo escalão na indústria de defesa americana. E ele estudou décadas de contratos militares e notou um padrão insustentável. Sabe, Uhum. a lei que ele postulou aponta que os custos da guerra convencional e daquelas plataformas tradicionais, tipo aviões de caça stealth, submarinos nucleares, estão crescendo de forma exponencial. Entendi. Pensa no salto tecnológico para construir um avião na Segunda Guerra Mundial. Agora compara isso com o custo de desenvolver radar absorvente, sensores, milhões de linhas de código de um caça moderno. O custo do avião dispara porque ele deixou de ser só um motor com asas, né? Ele virou um supercomputador voador. Exatamente isso. A complexidade encarece o produto numa curva muito acentuada para cima. E enquanto isso, o orçamento de defesa de uma nação cresce de forma linear. Quase sempre atrelado ao PIB ou à inflação, né? Pois é. Então, se os custos da tecnologia de ponta tradicional dobram a cada poucos anos, mas a arrecadação do país sobe devagarinho, inevitavelmente você atinge um ponto de ruptura financeiro. Chega um momento em que comprar e manter o que há de mais moderno quebra a economia do Estado. É tipo
comprar um carro esportivo de luxo, sabe? Que é tão absurdamente caro de manter, com aquelas peças exclusivas feitas sob medida no exterior, mecânico ultra especializado que cobra uma fortuna, Sim, sim. que no fim do mês não sobra dinheiro no orçamento nem para colocar gasolina. A máquina é incrível, mas fica lá coberta por uma lona na garagem porque só operar o negócio já consome todo o oxigênio financeiro disponível. Uma analogia perfeita. A máquina vira um dreno insustentável. E olha, enquanto parte do Ocidente tenta equilibrar pratos para continuar bancando essas plataformas caríssimas, a geopolítica viu surgir uma mudança radical de paradigma. A tal da doutrina Gerasimov, certo? Essa mesma. Estudiosos militares citam muito essa doutrina, que vem do pensamento estratégico russo. O pilar central dela afirma que o conceito moderno de conflito exige uma proporção de 4 ações não militares para cada ação militar direta. Peraí, 4-1? 4-1. Isso significa que o campo de batalha físico, cinético ali, onde a infantaria avança e o tanque dispara, virou quase uma nota de rodapé no conflito global? Basicamente. Mas por que uma mudança tão drástica assim? A força bruta perdeu a utilidade? Não é que perdeu a utilidade, perdeu a viabilidade racional por causa da escalada de consequências. A gente vive num mundo hiperglobalizado, as cadeias de suprimentos estão todas entrelaçadas e a gente opera sob a sombra da dissuasão nuclear. Nossa, sim. O risco nuclear? Pois é, se 2 nações entram num conflito militar direto no modelo do século XX, o custo econômico é um suicídio mútuo e o risco de um desastre nuclear é inaceitável. Então, para alcançar objetivos geopolíticos hoje em dia, um Estado precisa agir de forma agressiva, mas operando estritamente abaixo daquele limiar que justificaria uma declaração formal de guerra. Cria-se meio que um ambiente de fumaça e espelhos, né? A guerra passa a focar maciçamente em pressão política, sanções econômicas, subversão de eleições e aquele intenso confronto de informações. Exato. As linhas nítidas que separavam paz e guerra ficam completamente borradas. É que os estrategistas chamam de zonas cinzentas. A guerra não começa como invasão física, ela já está acontecendo silenciosamente. Visando o desgaste e o colapso interno do adversário. E aqui a gente chega num momento de virada na nossa análise para quem está acompanhando. Se a natureza do confronto agora é 80% não cinética, se o foco é informação e desestabilização, o fato do Brasil estar com um maquinário físico velho muda totalmente de figura. Muda tudo. Não estamos mais lidando com uma desvantagem, mas sim com uma tela em branco fenomenal. Empresas privadas brasileiras, startups, inovadores podem pular etapas e entrar direto no fornecimento de soluções para a guerra assimétrica. Sem carregar o peso daquela indústria pesada. Exatamente. Sem a lentidão burocrática de uma indústria de aço que já nasceu ultrapassada para a doutrina atual. O que é fascinante aqui é como essa obsolescência atua como um catalisador de inovação por necessidade. Força o olhar para o novo teatro de operações. Se o objetivo nas zonas cinzentas é causar o colapso interno do país sem disparar um tiro, o primeiro e maior mercado que se abre para essas startups brasileiras é a defesa do espaço digital. E, fundamentalmente, a proteção da infraestrutura civil, né? O que redefine completamente a imagem mental que a gente tem de um campo de batalha. Com certeza. Porque, historicamente, a gente pensa em invadir fronteira, bombardear bases militar. Mas as análises de cyberguerra mostram que os militares raramente são o alvo zero agora. O verdadeiro calcanhar de Aquiles são as infraestruturas críticas civis, tipo rede de energia elétrica, sistema de água, transporte e os servidores do sistema financeiro. É o sistema nervoso central do país. Sem dúvida, a ciberguerra ataca o modo de vida civil para paralisar o Estado. E os registros históricos recentes que a gente consultou corroboram isso. Lembra das revelações de vigilância de 2013? Nossa, o caso da espionagem da NSA, hein? Exato. Ficou documentado que agências estrangeiras coletaram bilhões de pacotes de dados no Brasil. E os alvos não eram códigos de mísseis. A espionagem era focada em inteligência econômica, alvejando a Petrobras, interceptando o Ministério de Minas e Energia. Lembrando sempre do nosso compromisso aqui de analisar os fatos estrategicamente, sem tomar partido político de nada. Claro, claro. Mas o que esse evento provou tecnicamente é que a competição por hegemonia migrou mesmo para os servidores civis. Só que
Assim, roubar segredo industrial ou tirar site do ar é uma coisa. O que sempre me impressiona e acho que impressiona a nossa audiência também é entender a mecânica de como o digital consegue atravessar a tela e destruir coisas no mundo físico. Como que um software quebra uma máquina de metal. É aí que entra o caso clássico do vírus Stuxnet, que as nossas fontes citam bastante. Esse episódio é a prova viva de que a destruição física se democratizou através do código, né? O Stuxnet é um divisor de águas absoluto. Ele é um código malicioso super sofisticado que foi desenvolvido para atacar o maquinário físico de enriquecimento de urânio do Irã. E o detalhe assustador é como ele operou. Porque as instalações iranianas não estavam conectadas na internet, certo? Exato. Elas operavam num esquema de air gap, um isolamento físico total. O vírus precisou ser introduzido fisicamente lá dentro, provavelmente por um pendrive comum que o engenheiro espetou sem querer num computador da rede interna. Caramba! E uma vez lá dentro, superando esse isolamento, qual foi o mecanismo de destruição? O alvo do vírus não era roubar arquivo. Ele foi programado para assumir o controle dos controladores lógicos programáveis. São os microcérebros eletrônicos que ditam a velocidade dos motores das centrífugas nucleares. Nossa! E aí, o código alterava a frequência elétrica, forçando as centrífugas a girarem rápido demais e depois devagar demais. Isso criava uma ressonância mecânica que, com o tempo, literalmente despedaçava as máquinas de metal pesado por dentro. E eles não viam isso acontecendo? Essa era a genialidade cruel do negócio, a camuflagem. Enquanto os rotores estavam quebrando lá na fábrica, o vírus mandava dados falsos para as telas da sala de controle, dizendo que estava tudo perfeitamente normal. Eles estavam cegos, enquanto o maquinário se devorava de dentro para fora. É a comprovação de que linhas de código podem causar danos estruturais severos ignorando radares e defesas antiaéreas. E isso leva a gente a uma constatação provocativa sobre o Brasil. Qual? Pensa na nossa infraestrutura nacional. Geração de energia nas hidrelétricas, telecomunicações, o sistema bancário inteiro. Ela é, na esmagadora maioria, gerida ou totalmente pertencente à iniciativa privada. Isso não transforma automaticamente qualquer startup brasileira de cibersegurança em uma prestadora de serviços de defesa nacional, mesmo sem contrato com o Ministério da Defesa. A resposta é silo, e isso muda toda a configuração de segurança do país. O Estado raramente consegue contratar e reter talentos de elite em cibersegurança com a mesma agilidade salarial do mercado corporativo privado. O Estado é engessado. Pois é. E como a infraestrutura é privada, o Estado não tem nem jurisdição para monitorar servidor de banco em tempo real. Então, a soberania passa a depender de atores não estatais. Empresas de tecnologia civil viram procuradores silenciosos, os verdadeiros guardiões da nova linha de frente. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque a gente estabeleceu que proteger o digital é atuar na zona cinzenta. Mas o mundo físico ainda existe. Ninguém vive só de internet, né? Verdade. Se o caminho para o Brasil não é voltar a construir encoraçado caríssimo por causa daquela armadilha da Lei de Agustin, como que o setor corporativo privado pode oferecer soluções físicas inovadoras e muito, muito mais baratas? O segredo financeiro e estratégico dessa resposta está na tecnologia de uso dual combinada com a inteligência artificial. Os documentos acadêmicos que lemos dissecam os conceitos de dronificação e swarming, que é o enxameamento. Isso subverte a lógica de quanto custa destruir um alvo. E é bom deixar claro que, quando a gente fala de dronificação aqui, não estamos falando daqueles drones bélicos imensos de milhões de dólares que parecem aviões. Não, de jeito nenhum. O foco das fontes é a armamentização de drones de uso comercial ou recreativo, tipo aqueles quadricópteros chineses da DJI. Custam $1.000 e chegam na sua casa pelo correio. Exatamente. A tecnologia civil de miniaturização avançou tanto que um drone comercial hoje tem navegação por satélite autônoma, prevenção de colisão, câmera 4K. A engenharia para adaptar isso, colocar um mecanismo para soltar pequena carga explosiva usando a tela de um celular, é banal. A destruição letal foi democratizada pelo custo do varejo. E aí, quando você para de pensar num drone isolado e começa a coordenar milhares deles ao mesmo tempo, a gente chega na tática do swarming, né? Isso, o enxameamento. A tática do swarming é fascinante. A melhor analogia que eu consigo pensar é olhar para uma colmeia de abelhas atacando uma ameaça. A força não está numa abelha gigantesca de armadura. A letalidade vem de milhares de abelhas minúsculas atacando de todos os ângulos, saturando o alvo. Perfeito. Se
Se o predador mata 200 abelhas num tapa, o enxame continua letal e quase não sofre impacto, porque o custo de recomposição é mínimo. O sacrifício de alguns não compromete a missão do todo. E o que permite que milhares de máquinas voem como uma nuvem sincronizada, sem precisar de uma sala cheia de pilotos com controle remoto na mão, é a inteligência artificial. A IA fazendo tudo. Sim, e a gente não pode subestimar o nível da IA hoje. Um dos eventos documentados pelos militares americanos que a gente leu foi o projeto Alpha Dogfight. Aquele que botaram um algoritmo para brigar com um piloto de caça humano, né? Esse mesmo. A simulação era um combate aéreo super dinâmico. A IA enfrentou um piloto humano experiente de F-16. Sabe qual foi o placar? Nossa, 5-0, se não me engano. 5-0 para a máquina. O algoritmo não sofre de estresse, não tem exaustão, reage em frações de milissegundo. E detalhe, a transição para o mundo real já aconteceu. O jato tático X-62A já voou dezenas de horas controlado 100% por IA, levando metal a limites de força G que apagaria um piloto humano na cabine. Então colocar a IA na cabine de um caça é só a ponta do iceberg individual. O que acontece quando você pega essa inteligência artificial e bota ela para coordenar ativamente toda a colmeia? Avião, drone civil, navio, radar, tudo convergindo. Isso leva a gente ao conceito de operações multidomínio, do material do DefesaNet. A ideia de que ar, terra, mar e ciberespaço lutam como uma entidade única. Um exemplo recente do Oriente Médio ilustra bem o choque entre tecnologia tática barata massificada e defesa multidomínio. O ataque do Hamas contra Israel. Exato. O ataque inicial deles baseou-se em recursos assimétricos muito baratos. Paragliders motorizados, drone de prateleira, foguete rústico. Tudo para inundar o espaço aéreo e saturar o Iron Dome, que é o sistema de defesa supermoderno e caro de Israel. Lançar o barato para esgotar o caro. É a assimetria brutal. Forçar a defesa a gastar um míssil de dezenas de milhares de dólares para explodir um drone que custou uma fração disso. Como que um país neutraliza uma saturação dessa sem ir à falência? A resposta tática de alta tecnologia é a nuvem de combate. A contramedida envolve canalizar uma avalanche de dados, imagem de balão, radar, satélite, vídeo de celular, tudo para dentro de um cérebro gigante de inteligência artificial. E a IA processa isso tudo? Instantaneamente, identifica a ameaça real e, de forma autônoma, escolhe a plataforma mais próxima e mais barata na rede para disparar. Fecha o ciclo em segundos. No agronegócio, Sim, indiscutivelmente. o setor produtivo já usa dezenas de milhares de drones super avançados para pulverização autônoma, mapeamento topográfico 3D, câmera infravermelha. O mercado privado brasileiro já tem a logística, a manutenção, a bateria e, principalmente, os engenheiros de software que controlam isso. A transição dessa tecnologia de uso dual civil para o setor de defesa não seria o pulo do gato. Uma empresa de tecnologia agrícola poderia muito bem adaptar seus sistemas para criar um enxame tático e uma nuvem de combate defensiva, ofertando tudo por um valor ridiculamente menor do que importar um caça tradicional. Olha, o raciocínio é perfeito. A barreira de entrada técnica despencou. O desafio não seria inventar do zero, seria modificar as cargas e criar redes encriptadas. Financeiramente, é a oportunidade de ouro para contornar a espiral de custos da lei de Augustin. Exato. Porém, ao dar esse salto e terceirizar a decisão letal para um algoritmo treinado por empresas privadas, a gente esbarra num muro ético e jurídico formidável. Ah, sim, porque a IA não tem empatia. E as coisas dão errado, né? Aí a gente entra naquele terreno delicado que os documentos chamam de Sistemas de Armas Autônomas Letais, os famosos LAOs. Se uma máquina do enxame atira sozinha no alvo errado e atinge civis, a gente tem uma crise monumental de responsabilidade. É o problema da accountability. E o desafio técnico é que as redes neurais modernas operam como uma caixa preta. Como assim caixa preta? Os próprios engenheiros que fizeram a IA não sabem como ela pensa. Exatamente isso. A programação clássica tem regra explícita. Se acontecer X, faz Y. A IA moderna não é assim. Eles alimentam um sistema com milhões de imagens e ele cria os próprios cálculos para reconhecer padrões. Certo. Se num conflito confuso, o drone autônomo privado confunde um ônibus escolar com um comboio de suprimentos e ataca, é tecnicamente impossível investigar o código para apontar onde o raciocínio falhou. A máquina não sabe explicar como chegou àquela conclusão. O que torna a atribuição de culpa num tribunal impossível, né?
Quem vai preso? É o estagiário que treinou o banco de imagens 3 anos atrás na startup? É o CEO da empresa que vendeu o drone? Ou é o militar que mandou a nuvem operar lá? É tipo o dilema do carro autônomo, só que muito mais letal. Exato. E é por não ter resposta clara que a comunidade internacional está dividida. O Canadá, que foi citado nos briefings que avaliamos, assumiu a política de rejeitar totalmente a armas 100% autônomas. Eles exigem um humano no circuito. O tal do Human in the Loop. Isso. A IA pode navegar, mapear, mirar sozinha. Mas apertar o gatilho tem que depender do consentimento explícito e em tempo real de um humano. Faz sentido. E além do abismo ético, lendo as fontes, tem uma vulnerabilidade física absurda que pode paralisar tudo isso. Para essa nuvem de combate se comunicar com os humanos, tem uma dependência gigantesca da infraestrutura no espaço exterior, né? Sim, a rede global de satélites de comunicação e GPS. Sem os satélites em órbita, todo esse enxame de IA fica completamente cego. E os teóricos sobre militarização espacial, como Paul Szymanski, têm uma visão super tensa sobre esse domínio. E com razão. Ele destaca que a física do espaço favorece esmagadoramente o lado agressor, a ofensiva em vez da defesa. Porque não tem como se esconder lá em cima. Basicamente, na Terra você esconde tropas numa montanha. No espaço, satélites orbitam em trajetórias imutáveis e altamente previsíveis no vácuo. Não tem atrito, não tem nuvem. Se você sabe a órbita de um satélite hoje, você sabe exatamente onde ele vai estar daqui a 10 anos, no minuto exato. São alvos extremamente frágeis, voando a milhares de quilômetros por hora em rotas previsíveis. Perfeito. Por isso, atacar é muito mais fácil que defender. Uma nação adversária pode usar feixe de laser para queimar sensor, lançar detrito para destruir o satélite por puro impacto cinético ou usar jamming para interferir na radiofrequência. Especialistas alertam que os nós centrais de comunicação de um país podem ser neutralizados em apenas 24 horas. Nossa, mergulhando tudo no escuro. E tem um agravante perturbador que as fontes citam sobre o espaço: a incerteza. Aqui na Terra, se um tanque atira, a câmera filma e tem condenação na hora. Lá em cima reina a negação plausível. Se um satélite comercial brasileiro perde comunicação e morre na órbita, vai levar semanas de telemetria para descobrir se foi frito por um laser rival, se bateu em lixo espacial ou se só pifou a bateria. E até a comunidade internacional aceitar uma prova técnica, o prejuízo já aconteceu e a janela de retaliação imediata se fechou. Permite que atos de guerra paralisantes aconteçam debaixo de muito sigilo institucional. O que me traz de volta ao Brasil, e é uma provocação fundamental para quem quer entrar nesse mercado. Se a gente passa a construção de satélites e enxames de IA para startups brasileiras de capital privado, o conceito de risco corporativo muda de figura. Totalmente. Uma empresa de agronegócio que adapta a sua tecnologia para ser a espinha dorsal da defesa não está, sem querer, colocando um alvo gigantesco nas próprias costas. Num mundo onde potências sabotam órbitas em segredo, o risco da empresa privada não vira um risco de segurança global? A resposta inescapável é sim. A convergência entre o civil e o militar atrai vulnerabilidade. O setor privado absorve os riscos geopolíticos para o seu conselho de administração. Se um satélite civil operado por startup brasileira for derrubado do espaço, a empresa não pode só acionar o seguro. Ela precisa ter logística e infraestrutura de foguete para recolocar os olhos do país no espaço no dia seguinte. Velocidade do Vale do Silício para uma demanda de nível estatal. Exatamente. Exige redundância imediata. Olha, é um cenário assustador pela complexidade sistêmica, mas incrivelmente estimulante pela escala de oportunidade. Amarrando todas as análises dessa imersão de hoje, a resposta à nossa pergunta inicial aparece de forma bem nítida. A constatação dolorosa de que o equipamento físico das nossas Forças Armadas sofre de obsolescência não é uma ordem para a gente religar forno siderúrgico e forjar navio gigante. É um erro tentar copiar a estética do século XX. É o atalho para a falência que a lei de Augustin provou. Com certeza, a via clara, o oceano azul para o mercado privado brasileiro está nos domínios intangíveis e táticas assimétricas. A revolução está em oferecer cibersegurança maciça, proteger a infraestrutura crítica, está em fazer engenharia reversa do hardware inteligente do agronegócio e converter isso em sistema autônomo letal e barato. Processamento de dados para nossa nuvem de combate e não em tonelagem de blindagem. Velocidade de algoritmo em vez de peso de metal.
Exato. E isso empurra a gente para uma reflexão profunda. A gente cresceu consumindo aquela narrativa de que sobreviver na geopolítica dependia de construir complexos industriais gigantescos, orçamentos faraônicos. Mas a tecnologia que analisamos hoje rasga esse roteiro. Se a letalidade foi tão miniaturizada e democratizada. Se o software open source apagou a linha entre o drone civil e a arma militar. O rosto de quem provê segurança mudou de forma irreversível. Sem dúvida, mudou completamente. O que deixa uma provocação final inquietante para quem está com a gente. Num horizonte não muito distante, os titãs estratégicos responsáveis por manter a soberania nacional não vão ter salas luxuosas em conglomerados armamentistas centenários. A linha de frente invisível das batalhas do futuro pode já estar sendo codificada agora, por cidadãos anônimos, treinando modelos de aprendizado de máquina e soldando fiação na bancada empoeirada da garagem das próprias casas. Aquele tanque enferrujado lá do começo não decreta o fim de uma era. Ele é só página em branco que o nosso talento precisava para arquitetar o arsenal não cinético do amanhã. Perfeito. Agradecemos profundamente a sintonia de quem nos ouve por mais esse intenso mergulho. Até a nossa próxima imersão profunda nas fontes.